Salve, salve, rapaziada! Maravilha! Estamos Salve, aqui pela salve. primeira vez no canal Delírio Esportivo, o novo canal no YouTube que vem chegando aí para falar de uma maneira peculiar sobre automobilismo, basquete, futebol. Resumindo, esportes comentados por pessoas que têm uma mente um pouco peculiar. E quem está comigo aqui nesse primeiro programa, esse programa que humildemente chamaremos de Surtados do Asfalto, para comentar o retorno da Fórmula 1 na temporada de 2024 e também sobre os resultados do GP do Bahrein, primeira etapa do ano, meu amigo Felipe Luna. Luz na passarela, tapete vermelho. Felipe Luna com a gente. Não é para tanto, não é para tanto. Obrigado, Bruno, pela introdução. Prazer estar aqui, primeira vez. Vamos lá, vamos chegando, né? Acho que eu gostei do nome, Surtados do Asfalto, principalmente que eu acho que todos os nossos espectadores aqui estavam surtados por falta da Fórmula 1. Porque é uma angústia, né? As férias de sem automobilismo é uma angústia, e finalmente tivemos a primeira corrida, que foi o Grande Prêmio do Bahrein. Então, obrigado, né? Bem-vindo para você também, já que é o início desse projeto aí. E aí, vamos. Qual que vai ser a pauta hoje, Bruno? A pauta hoje é a seguinte: falaremos sobre GP do Bahrein, treino classificatório, pincelada rápida, alguns detalhes da corrida. Falaremos sobre Max Verstappen, porque o homem parece, neste momento, juntamente de sua Red Bull, aí um conjunto imparável. E aí Inalcançável. algumas expectativas para as próximas corridas, para a próxima etapa que já se avizinha. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né? Um vídeo experimental. Retornaremos aqui com Surtados do Asfalto todas as semanas após os grandes prêmios. E já deixo aqui um recado importante. Sigam-nos no nosso Instagram, que é novíssimo. Ele tem ali coisa de uns 5 ou 6 seguidores só. No momento, a gente acabou de inaugurar o Instagram, acabou de inaugurar o canal. Acompanhe-nos. É o Instagram que tem o @Delírio Esportivo. Ali teremos novidades, ali teremos a divulgação dos conteúdos. Interajam conosco, divulguem. Tenho certeza que aqui vai ser um espaço bem legal. A partir do segundo vídeo, faremos no formato live, lendo todos os chats. Então, comentou, você participou com a gente aqui, cara. A gente lê, a gente repercute, independentemente de qual for o teor do comentário. Então, estamos aí conosco. É uma nova maneira aí de conversar, de resenhar, de uma maneira bem livre sobre esportes em geral e hoje sobre automobilismo e Fórmula 1. Um destaque aqui a fazer também, antes da gente iniciar: Surtados do Asfalto é o nome dado pelo meu querido amigo Marcelo Alves, o Maranello. Marcelo Maranello, enciclopédia. famosíssimo. Inclusive, Marcelo Maranello andou ao lado de Charles Leclerc. O senhor lembra disso? Não é Ele verdade. andou. É verdade. Há Charles vídeos. Leclerc andou ao lado de Marcelo Maranello. O ídolo de Charles Leclerc é Marcelo Maranello. É assim, Então, foi uma honra ao Leclerc, né? É isso aí. Exatamente. A Charles Leclerc ficou impressionado. Marcelo Maranello deu esse nome, que é muito sugestivo. Sim, Quero agradecer ninguém sabe para que time ele coração aí. torce, né? Ninguém sabe para que escuderia ele torce, né? Um palpite Não, aí. de maneira nenhuma. Só para vocês terem ideia, E essa figura diferenciada. Enciclopédia da Fórmula 1. Ele todos os dias anda com uma camisa da Ferrari. Segundo eu e um amigo convencionamos, a gente imagina que o guarda-roupa dele é tipo o guarda-roupa da Mônica, sabe? Da história em quadrinho. Ele abre e só tem aquele monte de roupa vermelha, tudo igual a outra. Vermelha. Ou preta, ele tem camisa preta da Ferrari também, eu já vi. Não, mas aí eu acho que é uma afronta, se ele tem. Não, vi. Ele tem a preta da Ferrari, eu acho que é para um evento um pouco mais diferenciado. Sofisticado. Sabe, talvez. É justificado. Vai no fórum, por exemplo, ele vai com a camiseta preta da Ferrari, se um pouco ele mais. For uma audiência, ele vai de Ferrari. Exatamente. E ele é uma enciclopédia. Se você perguntar para ele qual foi o tempo do, sei lá, Luca Badoer no Grande Prêmio da Áustria de 1999 no Treino Livre 2, ele sabe. Se perguntasse do Grande Prêmio lá da Europa, em Nürburgring, eu saberia. Mas da Áustria é muito específico. Do Badoer, você saberia? Né? É muito específico da Áustria. Rapaz. Pessoal, é isso aí. A gente vinha aqui, de fato, surtando, enlouquecido pela ausência da Fórmula 1.
esse esporte que a gente tanto critica, tanto xinga, mas não consegue ficar sem, né? É um negócio que é impressionante. Foram longos meses sem aí Fórmula 1, sem corridas. Matamos um pouquinho a saudade na última semana com os treinos de pré-temporada, né? Que não são muito conclusivos e que mostraram novamente uma relação de forças um pouco similar com o que era o ano passado, né? E chegamos aqui à primeira etapa, né, Luna, no Bahrein. Sim, aí eu quero até pontuar aqui uma coisa dos claro, treinos de pré-temporada. Eu acompanhei os treinos, né? Acompanhei não só a tabela, mas assisti todos os treinos. E foi impressionante a falta de quebras. Então, não tivemos quebras. Acho que só uma Williams teve um problema num dos dias. Não vou bater o martelo. Se minha memória não estiver falhando, foi só o Williams que teve problemas, né, de confiabilidade. E não tivemos quebras. E a Red Bull apresentou alguns problemas durante os treinos de pré-temporada. Então, ambos os pilotos reclamaram do downshifting, que é a redução de marcha, e o upshifting. Mas já transportando aqui para o Grande Prêmio do Bahrein, parece que não foi algo que aconteceu ou que atrapalhou o desempenho deles aqui no circuito barenita, né? Eles já foram dominantes, de certa forma, nos testes de pré-temporada, incomodados ali pela Ferrari, lógico, mas assim, já foram uma das grandes forças do treino de pré-temporada, que não é parâmetro, né? Os carros eles podem estar. Eu acho que o Max ele liderou um dia, ele liderou um treino dia. só. O primeiro dia, isso. Mas os demais ficou. Né, a Red Bull não apareceu. Né? Sempre ali colocado segundo, terceiro. Sim. Então e assim, teste pré-temporada, a gente não sabe se o carro ele tá com tanque cheio, qual é a configuração, o que o engenheiro pediu para o piloto executar. Então, sim. É uma coisa cegas, até, né? Sim, uma coisa que até tá trazendo aqui, se alguém que estiver aqui nos assistindo não tiver esse know-how, e tudo bem, a gente está aqui até para trocar, né? Trocar informação e ajudar. Nos testes de pré-temporada, principalmente por ser uma pista conhecida, né, o Bahrein está na categoria fazem 20 anos já, então é uma pista que os engenheiros já conhecem, já sabem o acerto. É claro que muda de ano para ano, mas já tem uma noção de como é o acerto do carro para essa pista. Eles andam com configurações muitas vezes diferenciadas, com mais peso no carro, com um pneu mais desgastado, porque eles já sabem quanto que vai ser uma estimativa de média pelo simulador, pelos cálculos, enfim. Então, se eles sabem que a média de volta do circuito barenita vai ser 1 minuto, acho que estava girando em 1,30, né, por volta, 1,30 ou 1,29 na pole, foi por volta disso. Eles sabem que esse vai ser estimado o tempo da pole, eles, com mais peso no carro, eles estimam que o carro vai virar de 1, 2 segundos mais lento, então não é um problema para saber se o carro está bom para a própria equipe. Mas a gente do lado de cá, olhando a tabela, a gente não tem como saber quem está com mais peso, quem está com menos peso, quem que aquele desempenho é o que ele está no máximo, ou o outro que está estimando 5 segundos a mais por volta, mas que na hora que chegar na corrida, isso não vai existir, né? Exatamente. É muito difícil. Quem sabe desses parâmetros são os engenheiros e os pilotos da própria equipe. Uma equipe sabe pouco sobre a outra ou nada sobre a outra. Basicamente, assim, o Bahrein ele tem algumas peculiaridades, né? Além de ele ser uma pista que já está muito no calendário, é uma pista com grandes retas, é uma pista ali num local que não dá nem para dizer que é tão diferente mais hoje, né? Porque, vamos dizer assim, o mundo árabe tomou conta do calendário aí de alguns anos para cá, mas é uma pista localizada no meio do deserto. A gente até tinha visto uma foto dessa pista, não sei se o nosso editor tem aí a imagem, se tiver fácil, se não tiver também não tem problema, mas de manhã, por exemplo, é nítido aí uma montoeira de areia, né? É um local em que é no meio de um deserto, venta muito, a areia vem para o meio da pista, e é uma corrida noturna, uma das pouquíssimas do calendário. Então, corrida noturna, você tem visibilidade diferente e você tem principalmente diferença de temperatura. E o carro de Fórmula 1, olha aí, é no meio do deserto mesmo, veja só. Sim. Areia para tudo que é lado, vento espalhando areia para a pista. Resumindo, um completo rebosteio. Nisso, o que acontece? Uma coisa legal de trazer, Bruno, é que essa característica da pista, ela traz uma mudança, uma diferença para outros circuitos, porque geralmente a pista emborracha, né? A pista emborracha bastante de um treino para o outro. Então, no primeiro treino a pista está menos emborrachada e tudo mais. E a pista geralmente fica mais limpa em circuitos que não estão no deserto.
No deserto é um pouco diferente, porque venta muito, principalmente à noite, né? E tem muita areia vindo para a pista, então muitas vezes no começo de uma sessão, né, em pistas que estão no deserto, você vê até a poeira subindo, porque eu notei isso, se não me engano, no primeiro treino livre, porque a pista estava há alguns dias sem ter atividade, então a areia se acumula, e é um problema, principalmente no começo da sessão, mas os pilotos já sabem disso, né, já tem 20 anos de experiência e sei que já sabem como lidar ali nas primeiras voltas de um circuito que está sujo por areia, né? E assim, o carro de Fórmula 1 é muito sensível. Os pneus, é o seguinte, uma vez que você passa várias voltas no mesmo traçado, que é o traçado ideal, a borracha do pneu desgasta, gruda no asfalto, então vira asfalto com borracha. Aquilo, para aderência, para o carro andar mais rápido, para o pneu grudar com o pneu e desempenhar, é maravilhoso. Costuma ser assim. A partir do momento que entra ali uma tempestade de areia e junta com a borracha, aí imagina, vira um sabão. Mas, de fato, com algumas voltas, o carro acaba espalhando essa areia para fora do traçado ideal, o traçado ideal fica mais limpo, forma-se ali o que se chama de trilho, né? E os pilotos conseguem andar. Na chuva há uma lógica similar a isso que a gente pode falar, e a gente certamente vai falar em alguns outros vídeos, né? Mas assim, o Bahrein ele tem essas peculiaridades, ele é uma pista muito conhecida pelos pilotos, ele é uma pista de característica muito diferente por conta de ser no meio do deserto, tem essa peculiaridade da areia e é um dos poucos circuitos do calendário. Salvo engano, a gente tem mais Singapura e Arábia Saudita, e não tenho certeza se Catar, mas são mais 3 corridas, de 22 corridas, vai, 22 o calendário desse ano? 24. Mas assim, 24 corridas esse ano, o maior calendário Exatamente. da história. Cara, Exatamente. 3, 4 provas à noite. Então, sim, é uma coisa muito minoritária. À noite, temperatura mais fria, pista mais fria, asfalto mais frio, os pneus reagem de forma diferente e os carros também. Então, também é uma pista que traz pouco parâmetro para as outras corridas. Talvez sim. tenha algum parâmetro para a Arábia. A Arábia Saudita é ali perto. A diferença é que aqui é um circuito, né? Ele tem área de escape grande. Lá é circuito de rua. Lá é circuito de rua e é um circuito, inclusive, bem perigoso para alguns aspectos. A única similaridade aí talvez seja a temperatura, nem areia, porque é um lugar urbano, lá onde fica o circuito, apesar de ser é um lugar desértico. urbano. Sim. Aí, o Bahrein não, mas... E questão da questão do período noturno, né? Acho que é mais isso, temperatura, reação dos pneus, né? Em relação à temperatura, então, o que se viu hoje não necessariamente se repetirá ao longo da temporada. Sim, exatamente. Eu acho que Singapura parece mais com a Arábia Saudita do que a Arábia Saudita com o Bahrein. Muito mais. É o que eu imagino. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar sobre o Bahrein é que visualmente ele parece um circuito de retas, mas ele tem muitas curvas travadas e muitas curvas de alta e de média. Ele é um circuito bem misto quando você olha. Então você tem a primeira curva, que é uma chicane, desculpa, não é uma chicane, é uma curva praticamente para trás, você tem um ângulo maior do que 90 graus para fazer a curva. Você tem outras curvas bem fechadas, se não me engano, a 10, a 10 ou a 9, e aí na sequência você tem a reta onde abre o DRS, que é a reta oposta, e uma curva de alta para a esquerda, que é uma curva bem rápida, que o piloto, é uma curva propensa a erro ali. O piloto precisa frear na quantidade certa para não perder a aceleração para a sequência do autódromo. Então é um circuito misto bem interessante. Ele não é um circuito só de alta, nem um circuito só travado, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, muita peculiaridade, temperatura, localização, a demografia aí é bem diferente, né? Demografia, o senhor está utilizando aí os verbetes bem elaborados, hein, senhor? O vernáculo oficial vai ser gasto hoje, hein, cara? E ao longo das próximas semanas, mas é verdade, nesse circuito tem um acidente famoso, né, do Maldonado, eu acho que foi aí, do Maldonado com o Esteban Gutierrez, se eu não me engano. Rapaz, acho que a gente vai ter que recorrer ao Marcelo. Não tenho certeza se foi aí. Marcelo Maranello vai precisar aqui, porque é uma memória dele. Justamente nessa curva que é mais travada, né? Não cabem 2 carros ali na hora de fazer lado a lado e acabou tendo ali uma colisão. Na saída de boxe, salvo engano, foi aí. Mas assim, vamos prosseguir rapidamente, né? Primeira do ano. No nosso treino classificatório, a gente aqui na expectativa, né, Luna? Será que teremos competição? Será que Max Verstappen esse ano terá adversários à altura? E o treino classificatório trouxe muito disso, eu senti. A expectativa estava alta. Por quê? Estávamos ali com a Red Bull,
disputando palmo a palmo a pista e o tempo de volta com as escuderias mais próximas ali, principalmente a Ferrari, mas assim, Aston Martin com o Alonso, né, que vamos dizer assim, talvez seja o único piloto profissional da equipe, né, o Lance Stroll é um piloto um pouquinho abaixo da média. Olha, a torcida do Stroll talvez não goste de ouvir isso, viu? O senhor respeite a torcida do Stroll, por favor. Que torcida é maior? A torcida de Lance Strulovic, é o nome dele, viu? Pesquisa aí. Lance Strulovic, ou a torcida da Portuguesa de Desportos da capital de São Paulo, a Lusa. Tenho dúvida. Olha aí, Acho que a olha aí, Lusa é maior. o editor está endossando aí o seu comentário. Você estava certo. Pastor Maldonado recebe punição por acidente no Bahrein. Isso aí. Meu caro editor, procura o acidente porque ele é bem bonito. Pra gente que não sofreu, assim, sabendo que ninguém se machucou, visualmente ele é bem plástico, assim, bem bonito. Eu concordo que eu não lembrava desse colisão, cara. Não lembrava. Foi nessa curva que você falou que é mais estreita, especificamente. Aí. A curva 1? Assim, o que a gente tem aqui de situação, né? Ao longo do final de semana, ao longo dos treinos no geral, né, Luna? Mas especialmente na classificação, Q1 e Q2 a gente viu equilíbrio. Aí chegamos ao Q3, pensando, será que vai dar para George Russell? Será que o Alonso vai aprontar? E a Ferrari vai vir com Sainz, vai vir com Leclerc? E o Lewis Hamilton vai vir babando? Como é que vai ser? As McLarens, né, com Lando Norris e Oscar Piastri. Olha aí, ó. O editor conseguiu localizar. Já volto para comentar isso. E o que aconteceu na última hora? Na hora H, Max Verstappen mostrou que vinha escondendo o jogo e martelou. Daqui a pouco falaremos rapidamente sobre isso. Enquanto o editor traz aqui essa imagem desse acidente, ó, numa curva fechada. O que aconteceu aí? O Maldonado saía do box, ele freou lá fundo, o Thierry já vinha fazendo a curva e eles acabaram colidindo, né? Ali não há espaço para uma disputa mano a mano nesse nível. Tem uma disputa ao longo do circuito inteiro entre Rosberg e Hamilton. Rosberg de pneus macios atrás, Hamilton de pneus duros à frente, 2014. Essa que você percebe isso. O Hamilton faz uso. É espetacular. Para mim, é talvez a grande disputa de. É uma das 2, 3 melhores corridas do Hamilton na carreira. E aquela disputa dele, como ele segura aquela posição, é espetacular, com um equipamento pior. Mas o que ele faz? Ele faz uso de um traçado de um circuito que tem muita reta, que favorece a ultrapassagem, mas ele se utiliza dessas situações de lado sujo da pista, para o Rosberg escorregar, usar todo o espaço de pista possível para se defender nessas curvas nas quais, se você emparelhar, vai acontecer isso aí que você está vendo na imagem, né? O gênio venezuelano Pastor Maldonado derrubando também gênio mexicano Esteban Gutierrez. Foi realmente algo maravilhoso. Mas, assim, um encontro de genialidades, vamos dizer assim. Eu vou dizer uma coisa aqui, meu amigo, aqui, 2 mentes brilhantes, 2 talentos não compreendidos do automobilismo se encontraram nesse dia. Perfeitamente. E a perícia deles é tão grande que saíram os 2 andando daí, ninguém se machucou. Então, basicamente foi isso. O Maldonado terminou a corrida, né? Mas o Gutierrez já saiu aí mesmo. Porque o Maldonado ciência... O Maldonado tirou o Gutierrez da frente. Sim, e só para ciência, o Gutierrez na imagem é o que está de cabeça para baixo. Tá? Só para deixar claro para todos. É de cabeça para baixo, de fato. De fato. Realmente vendo o mundo ao contrário. Exatamente. Vamos voltar aqui ao classificação. Voltando à classificação, isso aí. Voltando à classificação. Rapidamente agora focar aqui no Grande Prêmio. Muita resenha, muito assunto. Cara, essa imagem é linda, velho. A gente tem aqui, então, o seguinte. Editor, coloca pra gente, por gentileza, aí o resultado do treino classificatório. Vocês vão ver a surra que Max Verstappen deu na oposição. Olha, 0-2. Não, mas 0-2 não é tão surra. Calma. Era muito, gente. Por quê? A gente tem que olhar. Aí eu vou ter que argumentar aqui e vou dar o espaço do Luna contra-argumentar. Vamos lá. Olha aí, a imagem é exatamente essa. Olha os 9 primeiros colocados. Do Verstappen para o Hamilton, uma diferença de meio segundo. Olha só a diferença do Leclerc para o Russell, para o Sainz. Essa diferença não existe. O que existe é o Max Verstappen e Red Bull, como que eu posso dizer? Esse amálgama, que palavra bonita. Essa junção, essa união entre carro e entre máquina e piloto, entre máquina e homem, tão maravilhosa, acabando por destruir toda a concorrência. A Ferrari andou perto.
A Mercedes andou perto. O Sérgio Pérez, que também anda de Red Bull, andou no meio ali, ó. Quinto lugar. Quinto lugar. O Alonso fez seu sexto lugar ali com a sua genialidade, né? Com apenas 363 milésimos de diferença para o Verstappen. Mas o Verstappen, que andou na miúdo o final de semana inteiro, tempo parecido, menos de um décimo de vantagem para o segundo, ali em segundo, terceiro em algumas ocasiões, na hora que precisou mostrar desempenho, como quem parecia sequer fazer esforço, ele tirou essa volta mágica aí da cartola e colocou 2 décimos, que não é uma diferença gigante, o Luna tem razão, mas que se você olha o restante do grid, como está apertado, você percebe que a diferença aqui é a junção entre máquina e homem, Verstappen e Red Bull. Eu achei assustador por conta disso. E você, Luna, como se sentiu quando viu Max Verstappen frustrar os nossos sonhos? Fazer esse primeiro lugar. Eu vou me opor ao que você disse, no sentido de que eu não achei uma distância tão discrepante, por 2 motivos. Primeiro, a temporada passada. Para quem não sabe, aqui esses carros são uma continuidade do regulamento, que vai até 2025, certo? Então, em tese, o que você tem é uma evolução do carro do ano passado, não é uma mudança de conceito, não é uma mudança gigantesca, salvo algumas equipes que fizeram grandes mudanças, como a Mercedes. Se não me engano, a Aston Martin também teve uma grande mudança de conceito, mas ainda assim dentro do mesmo regulamento. No ano passado, nós tivemos, se não me engano, algumas pole positions do Max Verstappen que superaram meio segundo de diferença para o segundo. Então, quando eu vejo 0,2, eu sou otimista, né? Porque eu esperava muito mais. Eu esperava meio segundo, 0,7, né? 700 milésimos. Tem um outro ponto, segundo fator que eu falei. A evolução dos carros, ela se dá geralmente no meio, durante a temporada anterior. E a Red Bull, quando viu ano passado que o carro era totalmente dominante, parou de mexer naquele carro e passou a desenvolver o carro deste ano já. Considerando que a Red Bull está desenvolvendo esse carro há muito mais tempo do que as outras equipes e que ela tem limitações de teto orçamentário, como todos têm na Fórmula 1, e tempo de túnel de vento menor, porque ela terminou o campeonato em primeiro, eu imaginava, somando todos os fatores e considerando sim o menor tempo de desenvolvimento dela, que ela estaria ainda assim muito à frente. Vendo o design, o conceito do carro da Red Bull, ele é um design muito agressivo, que tem características que foram alguns especialistas citaram como sendo uma franca evolução do último carro. E aí, quando a gente chega na pista e vê 0,2 de diferença no treino, para mim, na minha concepção, é ótimo, porque eu esperava muito mais. O que não significa... 4 décimos, meio segundo eu esperava 0,6, 0,7, assim. O Max Verstappen podia parar para tomar um café antes de terminar a volta, que ele ainda seria o pole. Né? Sérgio Pérez em segundo, não ali enroscado com os outros. Aí que entra um ponto que aí eu sei que a gente já diverge sobre esse ponto, que é o carro da Red Bull, ele é feito para o Max. O Adrian Newey não diverge, tá? O Adrian Newey, que é o construtor, né, o engenheiro, desculpa, da Red Bull, ele faz um carro pensado para o Max. Então, o estilo de pilotagem do Max é muito diferente do estilo de pilotagem do resto do grid. Então, o Pérez estar a 0,3 do Max, ao meu ver, é o que se espera dele. E, para mim, qualquer outro piloto que colocarem lá vai sofrer pelo estilo do carro. Mas... Talvez não tomar 3 décimos, talvez tomar 5, talvez tomar 2, mas vai apanhar. Vai apanhar, vai sofrer, porque é aquilo. Você tem que se adaptar a um carro que é para o estilo do outro piloto, não para o seu. Já o piloto que recebe o carro para o estilo... E aqui, gente, eu não estou fazendo nenhum demérito à qualidade de Max Verstappen. Deixa eu só abrir um parênteses, Luna. Você tem um piloto que é campeão mundial, é um super talento. É natural que a equipe trabalhe em cima do piloto que ela entende que tem as melhores condições de conseguir o resultado. Hamilton teve isso nos seus anos de Mercedes e McLaren, Schumacher teve nos seus anos de Ferrari. O Ayrton Senna, tido por muitos como o maior da história, e enfim, principalmente aqui no Brasil, a esse consenso, acho até que é a opinião do Luna, né? Sim. Ele também tinha preferência do time, justamente por conta do seu talento. Isso é normal. Isso é uma vantagem que o Max Verstappen adquiriu chegando na Red Bull e batendo no Ricciardo, que era
que tinha os olhos e a preferência do time no minuto que ele chega. Exatamente. Então isso é natural. E ganhando corrida, né? Ele chegou ganhando corrida. Então, Primeira etapa ele ganhou. Exatamente. Então, é super compreensível que o Max tenha a preferência da construção do carro. Mas então, eu tô só explicando, dando todo esse disclaimer para explicar o porquê que eu acho que 0,2 num treino classificatório, considerando todas essas condições, não é uma diferença monstruosa. Ao meu ver, anote essa palavra aqui, ó. O editor pode recortar, você pode printar, pode ser feito o que vocês quiserem, que eu assumo as minhas palavras aqui, viu? Pode recortar. Eu acredito que este ano a Red Bull é batível. É batível. Não estou dizendo que vão bater. Mas se as outras equipes conseguirem uma evolução para buscar esse 0,2, é batível. Vamos anotar, porque isso pode Anote. ser tema para a gente trabalhar em outras lives, hein? Eu acredito na possibilidade, mas não acredito na probabilidade. Mas isso é assunto para outros momentos. Sobre isso. Mas prosseguindo, sobre a classificação. Uma observação tá aqui. Seria correto dizer que não divergimos, a gente só parte de parâmetros distintos, porque, veja só, tudo é uma questão de prisma, tudo é uma questão de ponto de vista, basicamente. Sim. Eu olho esse objeto aqui, que é a classificação, e penso, cara, o Max Verstappen botou 2,2 no segundo e ele botou meio segundo no nono. 0,2, não 2,2. Perdão. 0,2 no segundo e 0,5 no nono. Significa que aqui as duas Ferrari, a única Aston Martin que possui um piloto de competição de alto nível, que é a Aston Martin do Alonso, o Pérez, que é outra Red Bull, que não ficou em segundo, inclusive, as duas McLarens, as duas Mercedes, essa turma toda, por exemplo, o Russell em terceiro, o Hamilton em nono. Então, um cara lá na ponta mais de cima e o outro na ponta de baixo. Tá bem apertado o grid, né? O meio do grid tá apertado. Tá... Então, e se você olha mais para trás, você vê que é uma tendência. Dali para trás é a mesma coisa. Tem vamos dizer, tem ali um degrau ali pro décimo primeiro, e ali também briga de foice. Só que, assim, é mais ou menos assim, é um cara muito na frente de uma turma que tá muito próxima, se estapeando, e aí tem um degrau para uma outra turma que está se estapeando. São 3 blocos. É o Verstappen, é tipo assim, o Verstappen é a Fórmula 1, do Leclerc até o Hamilton é a Fórmula 1,5, e para trás é a Fórmula 1,75. Não tem mais aquele negócio de ter uma equipe muito pior. Isso é muito interessante de se ver. Você vê o Hülkenberg em décimo, em tese o pior carro do grid, que é a Haas. Tá em décimo. Potencialmente pior carro. Pior carro. É a equipe com menos recurso. Então, sob esse prisma, é uma grande vantagem, cara. Ninguém tem uma vantagem nem parecida com essa aí. Sim. E ele é o primeiro para toda a turma, né? E que pesa. Só que, sob o ponto de vista de perspectiva do que foi a última temporada e do quão adiantada a Red Bull poderia estar na construção desse carro, embora a gente tenha que descontar aí um pouco do que você mesmo disse, né, do teto orçamentário, é uma equipe que tem menos horas para trabalhar e menos dinheiro para colocar, certo? O tempo é dinheiro nesse sentido. Cara, se esperava que no mínimo eles mantivessem o mesmo padrão de dominância para mais. E não foi isso que ocorreu, certo? Certo. E aí tem um ponto legal também, né? A evolução do carro chega um momento que não tem um teto. Então Sim. As outras vão buscar ao longo do tempo. Né? E as outras equipes, quanto pior for a sua campanha na temporada anterior, mais tempo você terá para trabalhar em cima do carro e buscar evolução. Então tempo o regulamento de túnel de vento. Quando você percebe que tem o Verstappen 2 décimos e aí tá todo mundo meio no mesmo bolo, talvez o regulamento comece a estar funcionando em algum aspecto. Sim. Isso também é tema para outra situação. Aqui eu vou destacar algumas coisas rápidas, né? Leclerc, voador, matador em volta rápida. Chegou Leão próximo ali, 2 décimos. Ele colocou quase 1 décimo no terceiro, também é relevante, que é o George Russell. Aí dali para trás todo mundo, vamos dizer assim, menos de piscar de olhos, né? Ele colocou 1 décimo no Sainz, que é a companheira de equipe, cravou. Exatamente. 0,228, 0,328. Aí você tem ali o Russell dominando o Hamilton, terceiro e nono. Você tem Carlos Sainz sempre muito regular ali, mas tomando 1 décimo do Leclerc. Mas o Leclerc é monstruoso em classificação. É um piloto Sim. de classificação de primeira prateleira. Talvez o melhor classificador da Fórmula 1,
com certeza um dos 2 melhores. Fernando Alonso, que no auge de sua juventude, seus 42 anos, continua se recusando a envelhecer. O primeiro homem a não ser vencido pelo tempo. O tempo é o adversário mais implacável. O Alonso é o primeiro que consegue combater e continuar vencendo com essa idade de 42 anos, na Fórmula 1 moderna. Sim. E a dupla da McLaren com Norris e Piastri, muito próximos, né? Esses meninos muito talentosos ali enroscados. Então percebe ali que a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5 times com condição de performar próximo. Em nenhum momento eu vi uma Fórmula 1 e num espectro mais longo. Eu já vi em 2012, né? Os carros eram próximos. Mas tem uma manutenção disso. Então é interessante. Nesse ponto é promissor o início de temporada. Quem está destoando mesmo é o conjunto Verstappen e Red Bull. Ratifica. Certo? Eu não tenho o que dizer, concordo com as suas palavras, o senhor está coberto de razão. Acho que ainda vale uma ressalva de que esperávamos mais da McLaren, mas Bahrein não é uma pista boa para o carro da McLaren. Então vamos ver. A McLaren era o pior carro no GP do Bahrein do ano passado. Pior. Exatamente. Então... E a McLaren é uma equipe que ano passado teve uma grande evolução. Então eu aposto que ela vai surpreender. Também acho. Aí dali para trás, só para a gente olhar, não nos alongarmos muito, ó. Huckenberg em 10º, mais uma vez em 10º com a Haas. A gente não sabe se a Haas tem ou não algum ritmo de corrida, porque o Huckenberg fez o favor de bater na primeira volta ainda, então ele não ficou ali no final, né? Aí se o editor puder só colocar... Essa é a parte da tabela da parte da frente, né? Agora coloca, por favor, o lado do rabo do cometa aí pra gente. Por favor. Queremos ver o rabo do cometa. Que é do 11º ao 20º. Temos? Acho que não, mas vamos seguir. Editor, corta. Aqui, ó. Se tem tesoura, é tesoura. Não falei. Esqueci. Então é isso, ó. Então é isso que a gente tem a falar da classificação. Domingo, contudo, poderia ser um dia diferente, com uma ressalva. Red Bull é um Domingo carro... não, só uma ressalva. Sábado. Corta. A corrida foi no sábado. 1, 2, 3, valendo! Ó, veja só. Isso aí. Então é isso que a gente tem de situação. Aí, o editor trouxe aí para você, Bruno. Aí, ó. E Tsunoda em 11º e Stroll em 12º. Vai ser difícil de cortar essa parte, hein, mano? Vai ter que postar essa merda amanhã, hein, cara? Ó. Então, o que a gente tem? A segunda parte, como bem eu havia falando, a gente teve ali Yuki Tsunoda com a AlphaTauri. Não é AlphaTauri, pô. Não! Escreveram o nome da equipe errado, mas é a RB. A gente tem Yuki Tsunoda com a Racing Bulls, antiga AlphaTauri. Visa Cash App. Mas pô, eu não vou ficar fazendo propaganda para Visa, velho, aqui no canal. Faz sentido. Mas beleza. Pode colocar tudo isso aqui, viu, editor? Pode colocar tudo isso aqui que tá na boa. Daqui para frente. Sem erros mais. Visa Cash App, que nós vamos nos recusar a dizer até ela nos patrocinar. AlphaTauri. Eu prefiro Mastercard. Ok. Vamos lá. O que a gente tem aqui é ele na 11ª posição. Lance Stroll, ou Lance Sturlovich, com a segunda Aston Martin ali perdido no meio. Albon com a Williams, Ricardo com a AlphaTauri, Magnussen aí mais dentro do que se espera de um desempenho da Haas. Aí a gente veio com aquela... Sauber dá para chamar de Sauber, né? Porque no meio tem Sauber. Sauber Kicks, né? Kicks Sauber. Algo assim. Convencionaremos chamar aqui de Sauber. Pode ser? Sim, perfeito. Valtteri Bottas e... A convenção que a gente estabeleceu. No nosso universo paralelo chama Sauber. Sim. Aí vem Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Exatamente ele. Logan Sargent com a Williams. No final, no rabo do cometa, e para valer, a gente teve assustador negativo desempenho dos únicos carros com propulsores, com motores Renault. E aqui um ponto importante. Com Esteban Ocon e Pierre Gasly nas 2 últimas colocações. Vamos ficar monitorando para ver se esse é o desempenho real deles ao longo da temporada. Sim. Ó, eu acho que fica claro aqui que a Alpine é um dos piores. Olha, o editor mandou informação aqui, ó. O editor informa que tudo que foi dito estará no vídeo. Aí, ó, no vídeo editor, você tem que fazer uma presa pra gente, que desse jeito a gente nunca mais vai ter audiência.
Ninguém nunca mais vai querer assistir essa várzea. Mas enfim. Pois é. Mas vamos, tá bom. Um ponto importante, Bruno, para a gente monitorar nas próximas corridas, o desempenho da Alpine. De fato, parece ser a surpresa negativa do campeonato, e já foi o que a gente viu nos treinos, tanto no classificatório quanto na pré-temporada. Parece que a Alpine é muito mal nascida. Vamos ver. Pau que nasce torto nunca se endireita, já diria o El Chan. É isso que você está me dizendo aqui? E beleza, hoje é domingo, então domingo ela não vai. Domingo ela não vai, por isso que não tem corrida. Exatamente. Porque domingo ela não vai. Mas vamos para a corrida agora? Vamos falar da corrida? Não, porque é o seguinte, contraponto, a escuderia McLaren era, no ano passado, o parâmetro perfeito de comparação com a Alpine esse ano. E a McLaren evoluiu muito, e para disputar pódio, se não fosse Max Verstappen e Red Bull, para disputar a vitória. Sim. Ganhou, né? O Piastri até ganhou uma corrida sprint, né? Foi. Então, assim, vamos ficar de olho, porque a Alpine já era um carro esquisito ano passado, de bons desempenhos em alguns finais de semana e desempenhos patéticos em outros. Um carro difícil de entender. Este ano, ela está mais ou menos onde estava a McLaren na primeira corrida, no mesmo local, no Bahrein, o ano passado. E a McLaren evoluiu. Então, vamos ver o que a Alpine apresenta. É um ponto de... É um asterisco que a gente tem que colocar no desempenho da Alpine Renault. Perfeito. Prossigamos, então, para a corrida, porque interessa, né? Corrida que tivemos aí um início de temporada mais ou menos dentro do que se esperava após o sábado, né, Luna? Sim. Se o nosso querido editor puder colocar a classificação da corrida, dela falaremos de forma breve, de forma sucinta, de forma rápida, de forma objetiva, mas de forma completa. Mas de forma enérgica. Enérgica. E é o seguinte, Luna, se você criticar Lance Stroll nesse canal, porque eu amo Lance Stroll, como vocês já devem ter visto. Ixi, olha lá. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Fórmula 1, pelo amor de Deus, hein? Não é nada isso aí, hein? Não é nada isso aí, não fui eu, hein? Eu acho que essa aí não pode, hein? Essa aí não pode, essa aí toma... essa aí o editor vai ter que cortar. Vai ter que cortar, toma strike. Toma strike. Ó, veja só, Striker não é aquele personagem do Mortal Kombat? Enfim, vamos lá. Não ele solta umas bombinhas, né, cara? Você fica ali só jogando bombinha, a pessoa nem se mexe do outro lado ali. É a grande estratégia. Bom, o que a gente tem aqui para falar da corrida, né? Como se esperava, Max Verstappen... Basicamente, a corrida foi dividida entre dois momentos. Os momentos nos quais Max Verstappen batia e os momentos nos quais todos os pilotos apanhavam. Basicamente, Max Verstappen era a Alemanha e todo o grid era o Brasil, como naquele fatídico dia. Foi isso que ocorreu. Olha, realmente teve uma frase do Alonso que denota o que foi a corrida e o que será provavelmente o ano. Que ele disse que 19 pilotos sabem que não serão campeões mundiais em 2024. Mas ainda sobra a briga pelo vice. Sim, com certeza. Mas falando propriamente da corrida, a largada foi, de certa forma, tranquila. Não houve briga direta na frente do pelotão, com exceção do Carlos Sainz, que caiu, ele largou mal, perdeu algumas posições na largada. E com o pelotão ali do meio, se não me engano, o Hülkenberg, com quem que ele tocou? Foi com o Stroll, né? O Hülkenberg teve um toque com o Stroll e os dois tiveram a corrida um pouco prejudicada. 11º e 12º no grid, plausível, isso aí. Isso aí. E aí seguiu a corrida. Fundo, trocaram compostos. O Hülkenberg não performou, mas resumindo, na verdade, se ele bateu na primeira curva, ele não performou nunca, né? Não tem mais. Mais aqui não cabe, né? Ele basicamente não performou. Exatamente. E foi isso mesmo. A gente teve aí o quê? Carlos Sainz escalando, já que ele perdeu posições. Um movimento similar feito pelo Sérgio Pérez, que também veio escalando, tendo em vista que ele largou um pouquinho mais para trás em relação a esse pelotão atual. Acho que ele largou em sexto, certo? Salvo engano, sexta colocação para o... Quinto colocado. Quinto colocado Sérgio Pérez, ele veio escalando também. E se viu ali um Charles Leclerc com um desempenho bastante esquisito, bastante problemático. Sim. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mas o Charles Leclerc saltou aos olhos, porque ele caiu de segundo para terceiro, para quarto e...
E foi caindo. com muita fritada de pneu. Na 10 ele estava fritando bastante pneu, na 1 fritando bastante pneu. E aí citaram após a corrida, a Ferrari revelou que houve um problema de freio com o Charles Leclerc. Não foi desempenho do piloto, foi problema de freio. E que provavelmente não tinham dado a confirmação, tinha sido por uma montagem errada de um dos discos de freio que causou um superaquecimento em um dos lados. Então o lado esquerdo estava travando mais a roda do que o direito, e não sei se você notou, Bruno, mas em dado momento o Leclerc citou no rádio que quando ele freava, o carro guinava para a direita, e aí isso significa que na verdade o lado esquerdo estava freando menos, então o equilíbrio de freio estava ruim, né? E aí fica absolutamente impossível de corrigir, porque, cara, você não tem a menor ideia de qual vai ser o parâmetro de reação do carro, né? Sim. Chegar Então, em quarto nessas condições, ao meu ver, é um bom desempenho. De fato, ainda mais com um pelotão tão apertado aí, né? Ainda Sim. mais com um pelotão tão apertado. Ao longo da corrida a gente viu também aí Aston Martin com o Fernando Alonso derreter, com o Lance Stroll subir, justamente porque Stroll estava muito abaixo da expectativa e do desempenho real do carro na classificação. O Alonso, por sua vez, estava muito acima. Essa é a impressão, é uma impressão simplória, simplista. A gente vai verificar se confirma nas próximas etapas. A gente viu uma McLaren que não conseguiu progredir para alcançar a Ferrari e Mercedes. Mas o Hamilton ficou sanduichado entre Norris e Piastri e, enfim, e assim, a McLaren ficou na frente. Uma McLaren ficou na frente de uma Mercedes. Beleza. Sim. Real. Agora tem uma questão que o Luna tem para trazer a gente, que também o Hamilton é um outro piloto ali no top 10 que referiu defeitos. Na verdade, não é nem que ele referiu, né? Problemas e defeitos. Foi a equipe. A equipe se posicionou após o Grande Prêmio, explicando por que uma disparidade tão grande entre o Russell, que em dado momento brigava pelo pódio. Beleza, que depois ele cai de rendimento, né? Sim. E o Hamilton, que basicamente sofreu ali do meio para trás desse top 10 aí. Sim, a Mercedes revelou que o carro... Eu até peço desculpas aqui, eu não sei se foi só o carro do Hamilton, imagino que sim, porque o George Russell não teve problema de desempenho, mas parece que o carro do Lewis teve um problema de motor, em que ele estava perdendo cerca de 0,4 a 0,6 por volta por causa desse problema de motor, que foi identificado após a corrida. Então, assim, considerando as tabelas, os tempos, eu imagino ser provável que Lewis Hamilton, assim como o Charles Leclerc, né? Charles Leclerc, se ele não tivesse problema de freio, a expectativa era que ele brigasse pelo segundo lugar contra o Sérgio Pérez. Imagino que o Hamilton, se não tivesse esse problema de motor, estivesse brigando entre o quinto e quarto lugar ali, salvo o problema. Aqui vale ressaltar também, Bruno, uma questão que a Ferrari, ano passado, ela era muito conhecida por desgaste de pneu. Muito conhecida. Então, por isso que ela era ótima em classificação. Então, ela classificava, era uma volta com pneu novo. Para chegar na janela ideal de temperatura de pneu, e veja só, isso não é uma regra sem exceção. Mas a regra básica, na maioria das ocasiões, na maioria esmagadora, dá para dizer até, acho, hein, com segurança. Um carro que ele tem a tendência a atingir a temperatura do pneu ideal mais cedo, ele vai ter muita vantagem na volta rápida. Sim. Agora, quando você precisa performar durante 50, 60, às vezes até 70 voltas, a depender do circuito, da quilometragem do circuito, né? Aquele desempenho, o normal é que ele vá caindo e vá havendo desgaste, porque uma maior temperatura significa o pneu se degradando com maior facilidade. Então, Sim. O que é positivo para você aquecer o pneu logo e fazer uma volta no máximo, que é você ter ali o pneu na temperatura ideal, não necessariamente vai ser positivo para uma corrida inteira, e geralmente não é. Justamente Exatamente. Porque aquela janela de temperatura, ela segue subindo para uma temperatura que não é positiva. Você tem carros que são o contrário, né? Que ele demora para aquecer, não é o ideal também. Você perde algumas voltas ali naquela situação e depois, ao longo da corrida, ele melhora de performance. Ele mantém ali um desgaste equilibrado, Isso. né? E ele atinge a temperatura, e assim, o carro ideal é aquele que atinge uma temperatura numa janela curta e que mantém essa temperatura. O carro da Ferrari, ele atingia numa janela muito boa para uma volta rápida, melhor que as outras, mas ele acabava, vamos dizer assim, não se mantendo nessa janela ideal.
destruindo os Com isso, pneus o durante consumo toda a era corrida. grande e o carro, enfim, perdia performance. Às vezes precisava fazer um pit stop a mais e nisso a corrida ia para o vinagre. Nisso a corrida ela ia de Santos, ela ia de. Antigamente era para dizer ela ia de Vasco. Hoje em dia não dá mais, porque o Vasco não caiu. Olha, Então é isso. eu vou evitar falar mal do Santos nesta live, porque eu tenho parentes santistas, meu sogro é santista, meu cunhado é santista, então eu vou evitar utilizar esse jargão. E ainda utilizarei vai de Vasco. Vai de Vasco é um clássico, eu acho, né? O editor poderia, por gentileza, voltar na classificação da corrida, apenas para eu falar o resultado e passar ponto a ponto alguns detalhes muito rápidos sobre coisas que chamam a atenção. Os destaques principais são esses, certo, Luna? Perfeito? Vamos para a classificação da corrida. É outra imagem, caro editor. Sim, sim. É um destaque importante que eu vou citar aqui enquanto o editor coloca para a gente. Nós tivemos duas brigas bem legais durante a prova, que foi a briga entre a Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Mesmo com o problema do Leclerc, não houve muito bom coleguismo, não houve coleguismo. Eu vou aqui, né, dar aqui explicar para todos aqui, eu sou torcedor da Ferrari, não torço por piloto, eu torço por equipe. Então eu sou um torcedor da Ferrari, eu fiquei angustiado, eu fiquei suando, eu fiquei passando mal, porque se os dois carros batem, são dois carros da Ferrari que não terminam a corrida. Então não houve troca de posição, foi uma briga na pista, o que me angustiou. Eu preferia que fosse uma troca de posição por conta dos problemas do Leclerc, que estavam prejudicando a corrida, não precisaria prejudicar a corrida do Sainz. Mas ainda assim, foi uma briga bonita. Foi uma briga linda de se ver na pista, as duas Ferraris brigando. E nós tivemos a briga, se eu não me engano, foi o Sainz com o Russell, o Bruno? Em dado momento? Sainz com o Russell. Boa briga também. Boa briga também. Boa. Carlos Sainz foi votado melhor pelos torcedores como piloto da corrida pelas ultrapassagens e pela emoção. Eu votei nele, inclusive. E Nico Hülkenberg estava correndo o quê? De pedalinho? Você tá de brincadeira, velho? Beleza. Prosseguir. Vocês estão ouvindo aqui o barulho de fundo? Não. Tá, então, prosseguir-se-á, agora foi, com a análise da classificação. Max Verstappen ganhou com dificuldade zero, metendo 22 segundos. 22 segundos. Tinha uma hora na corrida que eu olhava, tá 16. Aí eu olhava para baixo, tá 17. Aí virava a volta, tá 18. E ele colocando 1 segundo por volta no companheiro de equipe. É uma coisa surreal o desempenho que o Max Verstappen ele tem e o quão dominante ele é dentro desse carro da Red Bull. Isso é assustador, cara. 22 segundos é muito perto da margem na qual a gente consegue fazer um pit stop a mais, cara. Entendeu? Sim, mas eu vou aqui propor uma coisa aqui, Bruno. São 57 voltas. Se o problema do Lewis Hamilton foi de meio segundo por volta, o que a Mercedes citou, seria quanto isso? Meio segundo por 57 voltas? Uns 30 segundos, arredondando uns 30 segundos. Lewis Hamilton seria segundo colocado? Lembrando que isso ele teria que passar pelos carros, mas... Sim, mas eu tô falando aqui de tempo cru. Ele ia terminar 20 segundos. Lá, porque ele... 50 menos 30, 20. 20? Ele poderia brigar pelo segundo lugar? Aos torcedores do Hamilton... eventualmente pode ser. Eu não acredito. Por quê? Porque há essa situação do tráfego e ele já não classificou bem, né? Mas, assim, ele brigar por um segundo lugar em corridas comuns, eu acho absolutamente possível. O Pérez não nadou de braçado nesse segundo lugar aí. Ele poderia ter brigado. Ele teria tido desempenho o quê? Ali próximo do que foi o Russell, do que foi o Sainz. Brigaria pelo pódio. O que não, mas é um indicativo... É um indicativo que eu acho normais de temperatura e pressão. Sim, eu acho que é um indicativo de que a gente pode ter Lewis Hamilton frequentando o pódio esse ano, Charles Leclerc frequentando o pódio esse ano, talvez George Russell. Agora, volto o asterisco na McLaren. Esperávamos mais essa primeira corrida, apesar de sabermos que a McLaren não é uma equipe boa no Bahrein. Mas eu também acredito que a McLaren pode frequentar esse pódio, Bruno. Eu também acredito que sim. Vamos ver aí se durante a temporada isso se confirma, né? Sim. As 10 primeiras posições a gente tem a dizer o quê? Só dobradinha, basicamente 2 carros da Red Bull, 2 carros da Ferrari, 2 carros da Mercedes, não dobradinhas perfeitas, né? 2 carros da McLaren e 2 carros da Aston são carros com motor Mercedes, né? Então talvez o equilíbrio ali esteja por conta do motor.
né? Com exceção de Ferrari e Red Bull ali, é isso, sim, porque Ferrari e Red Bull fizeram dobradinhas, né? Sim, 2, sim. 3, 4, dali para trás carros de motor Mercedes, né? Sim. Pérez chegou em segundo, esse desempenho vai colocar sobre ele pressão, embora eu não saiba se de fato dentro da equipe existe essa pressão. Lembremos que Contrato Carlos Sainz está dele desempregado pro ano que e o vem. contrato do Pérez acaba esse ano, né? Esse é o último ano do contrato. Pérez renova de ano em ano, como era o caso do Valtteri Bottas, só tem esse ano de contrato. Carlos Sainz, desempregado em terceiro piloto, que já fez parte da academia da Red Bull e que conta com o apreço de muita gente lá dentro. É bem quisto pela Red Bull, é bem quisto pela Red Bull. Reza a lenda, não é bem quisto pelo staff de Max Verstappen, até por ser um piloto competitivo e assim, de personalidade forte, um cara de muita personalidade, o Sainz. Sim. Aí a gente teve Leclerc em quarto. Se de fato a Ferrari não deu uma forçada de barra no release, que eu acredito que não deu, de fato uma performance muito boa para as dificuldades que se apresentaram ao longo da corrida. Russell em quinto, Norris em sexto, Hamilton em sétimo, Piastri em oitavo, na nona posição Fernando Alonso, que largou mais ali para frente e acabou caindo, o que demonstra que talvez o carro não seja tão maravilhoso da Aston Martin. E o Lance Stroll, que largou um pouquinho mais para trás, conseguiu escalar para onde era obrigação, né, jovem? Tua obrigação era estar aí desde sempre. 10º lugar para Lance Stroll. Aí a complementação das posições, acho que a gente nem precisa ficar aprofundando. Aqui eu quero só uma observação aqui, Bruno. Eu acho importante. Vou ressaltar. Tivemos o Guan Yu Zhou, né, que é Zhou Guan Yu, uma curiosidade, o nome dele se lê ao contrário. Não sei porquê, precisamos pesquisar sobre a cultura chinesa. Assim. Zhou Guan Yu, então Kevin Magnussen com a Haas em 12º, e aqui vem onde eu queria colocar uma observação. 13º, Daniel Ricciardo, e 14º, Yuki Tsunoda. Ao final da prova, a equipe RB Visa Cash-App, né, a equipe atual, que é a antiga AlphaTauri, solicitou que houvesse troca de posição entre Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Yuki Tsunoda estava à frente com pneus duros desgastados e Daniel Ricciardo com pneu macio. Né, houve um conflito ali, o Tsunoda não quis aceitar a troca de posição, mas acabou cedendo e sendo extremamente irônico no rádio. Ao final da prova... é um piloto muito calmo, com um controle emocional muito grande, que jamais diz palavrões. Tal qual o Felipe Melo. É uma boa comparação, é uma espécie de Felipe Melo do automobilismo. Exatamente. Só que o Felipe Melo tem força. Nipônico. Exatamente. Né? Só que aconteceu uma situação, assim, eu acho que até merecia punição, Bruno, que é após a bandeirada, não sei se você viu isso, mas após a bandeirada, o Tsunoda, que terminou atrás do Daniel Ricciardo, só para colocar aqui a carroça no andar correto, a equipe pediu para eles trocarem, porque o Ricciardo estava com um pneu macio, e ele ia tentar atacar o Magnussen, só que ele não conseguiu ultrapassar. Não era impossível que o Ricciardo conseguisse a ultrapassagem na pista, tamanha a diferença de equipamento, mas não vou dizer que o faria, até porque com pneus macios ele não conseguiu passar o Kevin Magnussen na frente. Também não é exatamente o piloto mais fácil de ser ultrapassado. Sim, ele estava perto do Magnussen, era médio, isso aí. Sim. Mas ele estava assim, com pneu melhor. Tinha diferença de pneu. Sim. Tinha uma diferença de pneu e eu acho que o carro da RB é melhor do que o carro da Haas. Também tem essa questão. Também acho. Não sei. Mas ele não conseguiu a pista do Magnussen é sempre mais larga, né? A curva dele mais larga. Né? Porque ele é um piloto extremamente difícil de ultrapassar, né? Exatamente. Só que do cara. Sim. Mas tem um ponto aqui importante. Eu não concordo com a solicitação de troca, apesar de eu aceitar, eu gostar de jogo de equipe, como eu já falei da Ferrari mais cedo nesse vídeo, de eu achar interessante, mas aqui eu não concordei com o seguinte ponto. Se o Ricciardo não ultrapassou o Magnussen, eu acho que seria justo que ele devolvesse a posição a Tsunoda. Exatamente. E não foi revertido. Então eu achei injusto, não achei correto. Porém, o que o Tsunoda fez ao final da prova foi horrível. Foi assim, eu acho que você vai achar uma palavra melhor do que eu. Ele fez uma Tsunodagem. Basicamente não, tem uma palavra que eu acho que vai trazer um pouco mais. Você é bom nisso. Eu acho que ele fez. Ele foi acachapante, foi vergonhoso. Eu acho que foi uma coisa que, assim, eu acho que o Tsunoda chafurdou no ponto mais baixo do pântano da antidesportividade. Eu acho que ele atingiu a camada do pré-sal da esportividade.
Ele basicamente ultrapassou, depois da bandeirada, fim de corrida, ele ultrapassou o Ricardo e freou na frente dele. E depois fez isso de novo e quase se tocaram. No pós-corrida, o Ricardo xingou no rádio. O Tsunoda foi irônico, foi ridículo. Tá ótimo. O clima tá ótimo. Na primeira corrida, maravilha. O clima tá ótimo. Só que, assim, ele teve uma atitude antiesportiva, ao meu ver, a FIA deveria intervir e deveria gerar uma punição, mesmo que financeira, ao Yuki Tsunoda pelo comportamento do pós-corrida. Ele foi antiesportivo e ainda colocou em risco uma situação pós-corrida. Que a gente sabe que no pós-corrida, alguns fiscais vêm para a beira do guarda-reio para fazer bandeirada e tal, fazer algumas coisas. Então, uma situação dessa, de criar um risco no pós-corrida, não é legal, né? Espero que ele realmente coloque a cabeça no lugar, porque foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na Fórmula 1, no sentido de não gostar de uma situação e quase provocar um acidente ali. Fórmula 1 é um esporte perigoso, Fórmula 1 é um esporte que coloca em risco a integridade física dos envolvidos. E o Yuki Tsunoda já mostrou não ter preparo. O Yuki Tsunoda chegou muito cru na Fórmula 1, com pouco preparo técnico. Ele não é mau piloto, hein? Não estou dizendo que ele é ruim. Ele é bom piloto. Não é mau piloto, não é mau piloto. Ele é talentoso. Só que ele chegou cru no sentido de que ainda não tinha todas as ferramentas desenvolvidas. E, com todo respeito, ele não é o Charles Leclerc, ele não é o Max Verstappen, que não ainda que pode se desenvolver. Eu acho que ele deveria ter feito mais um aninho de Fórmula 2. Seria ótimo, porque ele estava bem. Ele performou bem no primeiro ano dele de Fórmula 2. Um aninho ali já dava. E mentalmente também ele é um piloto sempre de uma mentalidade muito fraca, um piloto muito despreparado até nesse sentido. É um piloto que chega na Fórmula 1 sem saber, o que tem a ver? Cara, um cara que chega na Fórmula 1 sem saber quantas sessões de treino livre há e que dias que elas ocorrem, cara, um torcedor entre o casual e o fã vai saber isso. Já vai saber disso, um torcedor mediano sabe. O cara vive para isso. Então você vê que ele é um sonho, cara né? É um sonho chegar na Fórmula 1. Exatamente, é um cara que sempre xingou no rádio, sempre expôs os problemas dele com a equipe dentro do rádio, não deixou para resolver isso ali lavando roupa suja dentro de casa, que é o que se faz. Sim, mas essa situação nunca tinha chegado nesse ponto de uma situação de pista, cara. Eu acho que só multa aí é pouco. Eu acho que coisas que tem a ver com colocar em risco a integridade de terceiros, ainda mais quando já fim da competição e quando você tem um rádio comprovando, cara, talvez o negócio fosse suspender o cara uma corrida, já pegar, né? uma punição pesada. Não sei o que os outros comunicadores têm falado disso, mas eu sou mais por uma punição mais violenta, mais agressiva do que mais branda, pela gravidade, porque ali você não tem como falar, não, ele errou, ele não viu fez que de propósito, ali, ele fez de propósito. Foi uma briga de corrida, o cara também não vai desistir de uma freada, ali a corrida já tinha acabado. Esse ponto a ser ressaltado foi muito importante, porque se trata de uma questão de segurança e de desportividade. Desportividade. De fato, é um risco para os outros pilotos de Fórmula 1. É um risco tão grande. Não, aí eu exagerei. É um risco quase tão grande quanto colocar na pista Pastor Maldonado, Esteban Gutierrez, Yuji Ide e Taki Inoue. Gaston Mazzacani. E Gaston Mazzacani. Ó, o editor vai colocar aí, ó. O editor vai colocar. Eu não sei se vai dar strike, mas. Não coloca, não, editor. Corta esses aí que dá strike. Imagem não pode dar strike. Não pode. É bem rigorosa com direitos autorais. Ela derruba. Não coloca, mas não. É isso, eu acho que os pontos da corrida foram esses. Isso, aí basicamente agora. Peraí, deixa ele. Peraí, tá? deixa ele tirar. Isso, ó, vamos lá. Chegamos agora à classificação do Mundial de pilotos, certo? Vamos voltar mais uma, chefe. Mundial de pilotos aí tem. Então, Max Verstappen com 26 pontos, 25 por vencer a corrida. Daria para ter ponto da volta mais rápida, né? Daria para ter mais uns pontinhos aí, porque ele quase venceu 2 vezes, ele colocou vantagem no segundo. Bom, 20 mais um ponto da volta mais rápida. Pérez com 18 em segundo lugar. A Red Bull então fez uma dobradinha. Carlos Sainz com 15 pontos, ele que está de saída da Ferrari. E um pódio bonito. Com 12, Russell com 10. Aí, Norris com 8, Hamilton com 6, Piastri com 4, Fernando Alonso com 2 e Lance Stroll com 1 ponto. Esses são os pilotos que já pontuaram. Repito, 5 equipes diferentes pontuaram. 5 equipes diferentes não pontuaram. Não tivemos nenhum intruso, nenhum invasor aí. Alô, Guilherme Boulos. Não pode falar de política, já você expulso na primeira. Tá organizado. E agora o campeonato. E não é invadir, não é invadir, Luna, é ocupar. Ocupar, isso aí. Beleza. Aí a gente tem essa classificação
de pilotos na primeira etapa. Isso, e a classificação de construtores? Classificação de construtores, para o nosso cara editor trazer. A Red Bull aí com todos os pontos disponíveis. Ela conseguiu os 25 da vitória do Verstappen. Ela conseguiu os 18 do segundo lugar do Pérez. Então ninguém fez tirou nenhum ponto da Red Bull. E um pontinho da volta mais rápida. Barba, cabelo, bigode, pensão completa, tudo certinho. Red Bull com 44. A Ferrari tem 27, com as posições de Leclerc e de Sainz em terceiro e Leclerc em quarto. A Mercedes vem com 16, com o Russell na quinta posição e na sétima posição o nosso querido Lewis Hamilton. McLaren com sexto e oitavo colocados, Lando Norris e Oscar Piastri, respectivamente, com 12. Aston Martin, 2 pontinhos para Fernando Alonso e 1 pontinho para Lance Stroll. 3 pontos. As demais equipes estão zeradas, elas são Alpine, a decepção até então na temporada. Haas, potencialmente a pior equipe. Sauber, sei lá o que dizer da Sauber. Visa Cash App Racing Bulls. Esse é o pior nome de equipe que já fizeram na história. Aqui é um tema para um vídeo pior. Futuro. Nomes de equipes da Fórmula 1. E a Williams também com 0. Ao longo da temporada, provavelmente todas as equipes devem chegar à zona de pontos, assim se espera. Apenas ao ter primeira corrida, esses são os pontos. Nada mais a respeito de Grande Prêmio do Bahrein, Felipe Luna? Nada mais, acho que foi uma corrida morna. Fazer aqui um resumo da corrida. Tiveram grandes momentos com o Carlos Sainz. O quê? Não entendi. Uma ementa. Uma ementa, isso aí. Acredito que o Carlos Sainz providenciou a emoção necessária. Verdade. Russell em alguns momentos, mas foi uma corrida morna, né? Esperava um pouco mais, mas a gente está ciente do atual regulamento, que há uma dominância da Red Bull e que infelizmente isso deixa a categoria um pouco menos agradável de ver por velocidade. A gente quer confusão, caos e gritaria. É isso que a gente acorda para ver num sábado ou no domingo. Tivemos uma corrida de mares tranquilos, alguns pontos ali, algumas brigas. A briga do Yuki Tsunoda com o Ricardo, que foi legal de ver, apesar da desportividade, mas enquanto a corrida não tinha terminado, os gritos no rádio foram bem legais, a confusão gerada. Mas eu espero mais. Eu espero que a Fórmula 1 traga mais emoção nas próximas corridas. Semana que vem, no sábado, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, eu espero. Aqui também vem um ponto importante, Bruno, que aqui eu já estou me antecipando, mas vamos lá. Pérez é um ótimo piloto de pista de rua e ele tem uma Red Bull na mão. A próxima corrida é pista de rua. A McLaren, essa pista é uma pista mais para o estilo da McLaren. A McLaren provavelmente vem bem. Ferrari provavelmente vai arrumar o problema de freio, provavelmente não vai arrumar o problema de freio de Charles Leclerc, e a Mercedes vai corrigir o problema de motor. Podemos ter uma corrida boa. Podemos ter uma corrida boa. De fato, a gente volta aí ainda nessa semana com uma lista de motivos para acompanhar o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Um videozinho curto, vamos decidir aqui se vai comigo, com o Luna ou com o Lucas, que também integrará a equipe aqui dos Surtados do Asfalto. Aqui é o seguinte, Surtados quer deixar o currículo, pessoal? Basicamente você tem que fingir que entende automobilismo e você precisa ter algum tipo de transtorno psicossomático visível. Tá? Se você reunir essas duas características, nos interessamos em ter você conosco aqui na equipe. Brincadeiras à parte, GP da Arábia Saudita final de semana que vem. Eu acho que vai ser tiro, porrada e bomba, que a pista é perigosa, cara. A pista é perigosa, mas a corrida é boa lá. Geralmente corrida boa. À noite também. Corrida à noite. Corrida noturna. Sérgio Pérez, fantástico. Então é o seguinte, pessoal, acompanha-nos. Videozinho curto dos motivos para acompanhar o GP da Arábia Saudita ao longo da semana, ou talvez no sábado. Sim. E pós-corrida, provavelmente. Essa corrida também é no sábado, por conta do Ramadã, eu acho, hein? Vamos ver. Sábado, por causa isso, é no sábado. São as duas únicas corridas do ano que vão ser no sábado, por conta Creio do Ramadã. As duas primeiras da história, não a ser no sábado, mas a ser no sábado em decorrência do Ramadã. Em decorrência do Ramadã, sim, mas eu acho que já tivemos corrida no sábado, não sei os motivos. Campeão mundial no sábado, ganhando corrida, ou não ganhando não, mas chegando lá, sei lá onde. O GP de Las Vegas de 1980, eu não sou de se desprezar também. 83, talvez, 81 ou 3, acho que é 3. O Nelson Piquet chega, acho que em quarto, quinto e é campeão mundial. Tem algo do tipo aí. Eu vou questionar, quando o Marcelo Maranello estiver aqui conosco, eu vou questionar essa informação.
que só Sim. ele é capaz de trazer tantas informações em uma única persona. Concordo. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, siga o nosso canal aqui, se inscreva, Se inscreva no apoie, Delírio Esportivo, no Insta. se inscreva no Instagram do Delírio Esportivo, compartilhe com seus amigos, colegas, inimigos, adversários. Ah, achei o vídeo maravilhoso. Like e comentário. Ah, achei uma bosta. Comenta. Dislike e comentário. Ah, eu não gostei. Todo mundo que você não gosta, compartilha o vídeo, cara, pra ele sofrer. É isso aí. Pra ele Então, sofrer. Eu vou comentar também no vídeo. Vou comentar. Vou tecer comentários sobre nossa performance aqui. Obrigado por vossas encantadoras presenças. Aguardo vocês na próxima semana aqui no Delírio Esportivo, nos Surtados do Asfalto. Um abraço a todos e até breve. Até breve.